Estamos começando o segundo bloco do Guajará Notícias. Como falamos no bloco anterior, olha, mulher é morta a facadas em frente à filha de 7 anos. Infelizmente, temos que passar esse tipo de notícias, infelizmente. Enquanto a Olimpíada não começa, o Rio de Janeiro vai convivendo com o terror cotidiano. Uma mulher morreu a facadas em um assalto. Ela estava com a filha de 7 anos, que viu tudo. Confira comigo nas imagens o desespero da criança ao ver a sua mãe vítima de um ato bárbaro. A dona de casa, Cristiana de Souza Andrade, de 46 anos, estava com a filha de apenas 7 quando foi abordada pelo criminoso. A Cristiana tinha acabado de sair desse supermercado quando o homem fez a abordagem pedindo dinheiro. Ela disse que não tinha e o assaltante então desferiu 2 facadas no pescoço da mulher, que foi socorrida por um taxista que passava aqui pela região. Era ela e a filha dela, era a filha dela e agora, você sabe, né, sem a mãe, agora como é que a filha dela vai viver? Por essas imagens é possível ver o momento em que o taxista chega no hospital. Desesperada, a menina pede ajuda. Salva minha mãe! Salva minha mãe! Cristiana passou por cirurgia no Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. A polícia militar foi acionada, mas o bandido conseguiu fugir. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Vocês viram aí nas imagens esta pobre senhora que veio a falecer. A filha com certeza vai precisar de todo um amparo psicológico e o Rio de Janeiro continuará, infelizmente, nesse cotidiano de violência. Não esqueça que o Rio de Janeiro sediará as Olimpíadas este ano, mas todo o investimento que vem sendo feito no que diz respeito à estrutura, no que diz respeito à segurança pública, ao que parece, não tem surtido os efeitos desejados. Infelizmente, os cariocas convivem com essa realidade. Infelizmente, vamos ficar na torcida para que o Estado dê uma resposta efetiva e assim haja segurança não só no período de Olimpíadas, mas também quando a Olimpíada terminar, o carioca possa viver em paz. Como prometemos, vamos ver agora a entrevista com o Major Miranda, uma conversa muito agradável que tivemos hoje pela manhã. Então, confira como foi essa conversa com o Major. No último dia 12 de julho, o Major Miranda assumiu o comando da Polícia Militar aqui de Tailândia. E hoje, o Guajará Notícias veio conversar com o mesmo. Muito obrigado, Major Miranda, por aceitar conversar com o Guajará Notícias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a receptividade de vocês em relação à minha chegada. Eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando um pouquinho aqui com vocês. Major, com certeza você já recebeu, ou já tem conhecimento do histórico da cidade, do perfil da cidade de Tailândia, problemas típicos de qualquer uma outra cidade, principalmente pelo fato de Tailândia ter mais de 100 mil habitantes. Então, assaltos, roubos, assassinatos, infelizmente, é uma constante aqui na nossa cidade. Diante desse quadro, o que é que o Major Miranda pretende fazer como resposta a essa triste realidade? Na verdade, para que nós consigamos, de uma certa forma, combater essa criminalidade, a gente não pode trabalhar sozinho. A gente necessita trabalhar em união com outras instituições e até mesmo com a própria comunidade. Para você ter um exemplo, para eu citar um exemplo para você. Neste sábado, nós fizemos uma operação em conjunto com o Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros, o pessoal do trânsito do município. Então, para a gente poder trabalhar, para a gente poder dar nossa contribuição para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local, é só a gente somando forças, a gente somando os esforços.
Então vai ser uma constante, a gente sempre vai fazer, vai procurar fazer, além do policiamento ordinário que nós fazemos todo dia, né, será a gente trabalhar em conjunto com as outras instituições. E a gente necessita muito da comunidade, né? A gente precisa das informações da comunidade. Eu cadastrei já o meu nome, já cadastrei aqui a 6ª CIPM, aqui em Tailândia e Goianésia, para que nós recebamos da Segup as denúncias. A gente cadastrou aqui o município no Disque Denúncia. Quando chegar o material de divulgação, eu vou repassar para vocês com mais detalhes. Para quê? Para que a população sinta a segurança em repassar as informações para a gente, né? Serão informações que serão repassadas de maneira sigilosa, a pessoa não vai se expor, e a gente vai trabalhar em cima daquelas informações para a gente tentar dar uma resposta para a sociedade. Major, em relação à estrutura, carros, os equipamentos necessários, armamento, a Polícia Militar aqui de Tailândia, ela tem a estrutura necessária para trabalhar? Na verdade, a estrutura ideal nós nunca vamos alcançar, né? Até porque aqui em Tailândia é um município de mais de 100 mil habitantes, né? Segundo a última estimativa do IBGE, é um município grande, que realmente tem várias problemáticas, né? Então, nós alcançarmos essas condições ideais de trabalho é difícil, mas eu lhe garanto o seguinte, os meios que nós temos condições sim de fazer o enfrentamento à criminalidade. Lógico, chegar ao ideal, né, que já é outro caso, já é difícil de nós alcançarmos o ideal, aquilo que realmente nós almejávamos para trabalhar aqui em Tailândia e Goianésia. Major, geralmente a população, alguns cidadãos, dizem o seguinte, que a polícia prende e a própria polícia é quem solta. Será que não há, às vezes, uma falta de compreensão no que diz respeito ao conhecimento do papel da Polícia Militar? Qual é o papel da Polícia Militar? Então, eu gostaria que você explicasse para a população quais são as atribuições da Polícia Militar quanto à segurança pública. Na verdade, é previsto, a nossa competência, a competência da Polícia Militar é previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Nós somos polícia ostensiva, nós fazemos o policiamento ostensivo, o policiamento fardado, né? Nós trabalhamos para tentar evitar que ocorra, né, o delito, né? Depois do delito, que o delito ocorrer e nós atendermos a população, né, atendermos a ocorrência, e se nós lograrmos êxito e fizermos a detenção da pessoa, nós encaminhamos para a Polícia Civil, né? Na verdade, é feito um procedimento na Polícia Civil e se a Justiça verificar, né, dentro da legalidade, né, porque também não é a Justiça que faz as leis, né? As leis são feitas pelo Congresso Nacional, e a Justiça tem que fazer com que se cumpra a lei, né? Muitas das vezes as pessoas são colocadas em liberdade porque a lei prevê que aquela pessoa tem o direito a ser colocada em liberdade, né? Então, cada qual tem a sua atribuição, e essa atribuição tem que ser seguida de acordo com a lei. Major, não só em Tailândia, mas isso no Brasil inteiro, mas podemos dar aqui alguns exemplos. O do Rio de Janeiro, que é um caso crônico no que diz respeito à segurança pública e à relação que a polícia tem com a população, quando os policiais são praticamente exotados, rejeitados pela população. E isso acontece em outras cidades também do Brasil e também aqui na nossa cidade. Quando não se tem mais aquela estima que havia no passado pela pessoa, pelo ser policial. Logo, há essa rejeição por parte da sociedade, mas, na verdade, a sociedade precisa da polícia, embora a sociedade, às vezes parece não gostar. Mas eu sempre costumo dizer, quando a população ou qualquer ser humano está com algum problema, ele lembra logo ou de Deus ou da polícia. Mas qual é a sua ideia, os seus planos
para aproximar mais a polícia do cidadão e o cidadão da polícia, para que ambos se completem, se compreendam e não haja uma dualidade. No caso, olha, polícia lá e eu aqui não quero papo com eles e também não quero que eles venham à minha procura para conversar, seja lá o que for. Então, qual é o seu entendimento? O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Na verdade, eu vejo que isso ocorre muito em função de responsabilidade nossa, da Polícia Militar, né? Geralmente nós fazemos uma abordagem, vou lhe citar um exemplo aqui, né? Qual é o cidadão de bem que gosta de ser abordado, né? De ter o seu veículo revistado, né? De ser parado por um policial com a arma em punho? Ninguém gosta. O serviço da Polícia Militar, ele é, por si só, repressivo, ele é antipático, né? Um serviço antipático. Muitas das vezes a gente ouve a reclamação do cidadão dizendo que o policial militar o abordou com arma em punho. Infelizmente, essa é a prática, porque a técnica policial militar diz que nós temos que abordar dessa forma, tanto para a nossa segurança como para a segurança do próprio cidadão. Mas depois da abordagem, nada obsta do policial chegar e ser gentil, e ser cortês, em agradecer, em explicar de maneira sucinta por que ele está fazendo aquela abordagem, que aquela abordagem é para garantir a segurança do cidadão, né? Que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem como saber se a pessoa é uma pessoa de bem ou se não é, certo? Então a gente tem que abordar tanto as pessoas de bem quanto aquelas pessoas que não são de bem, né? A gente só vai ter certeza se a pessoa é ou não um bom cidadão se nós fizermos a abordagem, né? Além disso, a minha intenção é trazer para o município o PROERD, né? Para levar para as escolas de ensino fundamental, né? Um programa que a Polícia Militar do Pará já tem difundido em vários municípios do estado, que é bastante respeitado nesses municípios onde são implantados, né? Isso daí contribui para que haja uma aproximação entre a Polícia Militar, né, e a população passa a nos ver com outros olhos, né? Esse programa de educação, de combate às drogas e à violência, né? Quando a gente for implantar, eu vou convidar vocês para participarem da primeira aula, para a gente acompanhar, para vocês terem noção do que é, né? Do que é este programa. A gente também vai abrir as portas do quartel, né? Para a comunidade poder usar a nossa quadra, fazer uma atividade esportiva aqui, para nós ministrarmos aula de educação moral e cívica, né? Porque hoje em dia, né, a gente perdeu os valores de respeito, né, pelos pais, a gente não respeita mais a família, a gente não respeita mais instituição nenhuma, né? Antes a gente tinha tínhamos nossos pais, nossos professores como espelho, né? Como pessoas que a gente se espelhava. Não, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como meu professor, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa referência, né? Hoje em dia boa parte da população dos jovens, né, tem artistas que, como referência, que fazem apologia a sexo, a droga, a violência, né? Então não é essa referência que a gente quer. Eu tenho uma ambição, né? Uma ambição para conseguir aqui em Tailândia. Eu gostaria que o policial militar se tornasse uma referência para os nossos jovens, né? É difícil? Eu acredito que é difícil, mas não é impossível, porque eu vejo a nossa profissão como uma profissão muito nobre. Se você me disser qual é a outra profissão que o profissional faz um juramento pela sua própria vida, né, de dar a sua própria vida para cuidar da vida de um desconhecido, eu não sei. Eu conheço a minha profissão, eu fiz esse juramento. Os policiais que trabalham comigo fizeram esse juramento. Então, eu acho que uma profissão nobre como essa merece, né, ser espelho para os jovens, né? Mas para a gente poder resgatar isso, a gente tem que ter essa aproximação com a população, e a gente vai em busca disso. Isso daí, queira ou não queira, vai nos ajudar na diminuição dos índices de criminalidade do município. Caso haja algum tipo de desvio de conduta do policial em uma abordagem para com o cidadão, como é que a população deve tratar
esse caso, há um número para se fazer uma denúncia, a pessoa tem que vir aqui, porque geralmente, todos os major, né, que já passaram por aqui, sempre se diz, não, se caso houver, denuncie. Mas aí a população dá resposta. Para quê? Para sofrer represália, no caso, para ser ameaçado. Como é que o Major Miranda vai tratar desses casos de desvio de conduta, quando o policial, repito, exceder a forma de abordar o cidadão? Então, como é que se pretende trabalhar isso? Bem, o primeiro passo a gente já tem dado, né? A gente tem conversado diariamente com a tropa, né, em relação à conduta, de como nós devemos tratar o cidadão, né? Como nós devemos tratar o cidadão de bem. Tá certo? Isso daí tem sido massificado. Mas mesmo assim, né, se essa parte educativa que nós estamos passando para a nossa tropa não estiver surtindo efeito, se algum cidadão for vítima, né, de algum abuso, é necessário, sim, que ele venha aqui no quartel, né, fazer a denúncia, né, passar a denúncia para que a gente possa apurar. Mas caso a pessoa não se sinta confortável, né, eu acabei de falar para você da ferramenta que eu estou trazendo para cá. É uma ferramenta de controle que eu fiz questão de cadastrar a companhia, a questão do Disque Denúncia, né? Então, a partir dessa semana, a gente já vai fazer a divulgação, né, do Disque Denúncia no município. A pessoa vai ter a possibilidade de fazer esta denúncia através do Disque Denúncia e a gente vai apurar, né, o que realmente aconteceu, né? Só de maneira bem rápida, né, que depois a gente vai ter oportunidade de informar como funciona o Disque Denúncia. A pessoa pode fazer a ligação de qualquer operadora de celular, de qualquer operadora, seja fixa ou seja móvel. Ela vai ligar e essa ligação vai cair na Segup em Belém. Automaticamente o número dela vai ser decodificado, justamente para evitar, né, que a gente tenha conhecimento de quem está fazendo a denúncia. O profissional que está lá na Segup vai fazer todas as perguntas pertinentes e necessárias para que a gente possa apurar o fato. Após isso, é gerado um número de protocolo, a pessoa vai receber este número de protocolo, tá certo? E para que este número de protocolo? Justamente para depois ela saber qual foi a providência adotada, o que é que foi feito. Ou seja, ela depois pode ligar para o 181, né? E a pessoa que atender lá no 181, no Disque Denúncia, vai dizer, olha, o quartel tomou determinada providência. E vai falar para ela, que é uma maneira de dar uma resposta, tá certo? Porque depois que essa denúncia chega lá, eles encaminham para mim, né? Eu estou cadastrado para acessar e eu vou ter que dar uma resposta. Eu vou ser cobrado pela Segup para que eu dê uma resposta. Tá certo? Então, é uma ferramenta importante de controle, né? É uma ferramenta importante que eu acredito que a sociedade necessita, né? Até para dizer o que ela sabe, não só em relação às más condutas dos policiais, não, qualquer informação pertinente, né? Por exemplo, o cidadão sabe quem mora e quem não mora próximo da sua residência. Suponhamos que próximo da minha casa, né, próximo da casa do cidadão, chegaram algumas pessoas estranhas, né, com movimentação estranha, né, é um entra e sai de pessoas dentro daquela casa, de pessoas estranhas que nunca viram ali, entra e sai de moto, né? A população pode ligar para o 181 e fazer a denúncia, e nós vamos averiguar, para ver se tem procedência, se são criminosos ou se são simplesmente pessoas novas que chegaram no município e vão residir ali. Você está entendendo? Então é uma ferramenta importante, né, que acredito que vai ser muito útil para a população de Tailândia e Goianésia. Major, muito obrigado por essa entrevista. Quais são as suas últimas palavras para o cidadão tailandense que está acompanhando o Guajará Notícias? Na verdade, eu só tenho a agradecer pela receptividade que eu tive. Como o senhor falou agora há pouco, eu estou há uma semana, né, amanhã fará uma semana que eu estou no município,
mas todas aquelas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, de ter o contato, eu fui muito bem tratado, muito bem recebido, e os senhores podem ter certeza que eu estou aqui para somar, né? Eu quero sim melhorar um pouco da qualidade de vida do município, eu quero contribuir para isso, né? Tanto é que eu vim morar aqui no município, né? Então, a gente estando morando no local, a gente quer, né, ter condições dignas de moradia, né? Eu quero a melhoria dessa população, né? Eu quero a melhoria dessa qualidade de vida e eu vou, de alguma forma, tentar contribuir para que isso aconteça. Tassiano Cassimiro, para o Guajará Notícias. Muito obrigado, Major, por ter nos recebido, ter recebido a equipe da TV Guajará. A conversa foi muito esclarecedora, informativa, educativa. O papel da imprensa, o papel da TV Guajará é esse, é levar a informação de qualidade para os nossos telespectadores. Nós, quanto sociedade, vamos continuar torcendo para que a Polícia Militar continue exercendo a sua função como prevê a lei, para que haja segurança na nossa cidade e também, como foi frisado na entrevista, para que tenhamos uma polícia cidadã. A polícia é cidadã por natureza, mas quando nós falamos em termos uma polícia cidadã, estamos nos referindo a uma polícia mais próxima da sociedade e uma sociedade mais próxima da polícia, para que possamos trabalhar em conjunto e assim resolvermos essas questões que têm tirado o sono da população no que diz respeito à segurança pública. Vamos ficar torcendo para que a Polícia Militar continue exercendo a sua função com honestidade, com bravura, defendendo o homem de bem, protegendo a sociedade. Daqui a pouquinho voltaremos com o terceiro bloco do Guajará Notícias. Iremos falar sobre voleibol, falaremos sobre o GP de Toronto da Fórmula Indy e também traremos informações sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a 15ª rodada que começou no último sábado. Voltamos daqui a pouquinho com o Guajará Notícias.